do livro de Provérbios. Hoje, no capítulo 5, nós iremos fazer a explanação. Então eu peço que você abra sua Bíblia nessa passagem, Provérbios capítulo 5, e após a leitura você permaneça com a sua Bíblia aberta e acompanhando. Os irmãos sabem que o nosso método de ensino é expositivo e a gente vai analisando o texto passo a passo. Então permaneça com a sua Bíblia aberta. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas: como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ia por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Amém, até aí. Meus queridos, que o Senhor da palavra tenha misericórdia de nós e nos traga ao coração de maneira clara e graciosa as verdades dessa palavra que nós acabamos de ler. Aqui no capítulo 5 nós encontramos vários temas que já foram tratados anteriormente nos capítulos 1 a 4. E nós observamos que no livro de Provérbios há uma repetição insistente de alguns temas. Aliás, esta é uma metodologia de Deus de repetir para reforçar o princípio, o ensinamento. E dado as nossas contradições e a confusão que nós vivemos muitas vezes internamente por conta dos nossos pecados, nunca é demais Deus nos alertar, Deus nos trazer exortações, advertências, sinalizações, para que o nosso coração não seja iludido e enganado pelo pecado. Meus irmãos, esse é um assunto extremamente sério, urgente, delicado, mas necessário que a gente trate, porque a palavra de Deus, todo o conselho de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. Quando nós nos deparamos com um texto como esse, nós ficamos
ao mesmo tempo maravilhados com o fato de que Deus tem uma palavra para todos os aspectos da existência humana, para todas as áreas, e Deus é maravilhoso nesse sentido, porque Ele tem algo a nos dizer sobre qualquer assunto. Mas ao mesmo tempo o nosso coração gela, se desespera, porque nós percebemos que o pecado está ali sempre à espreita para nos fisgar, como uma cola que nos atrai, que nos seduz. Então nós ficamos ao mesmo tempo maravilhados com Deus pelo seu cuidado e também com um coração temeroso e suplicante a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e nos guarde. Aqui no capítulo 5, meus irmãos, até o capítulo 7, Salomão vai tratar sobre o assunto da impureza sexual e como evitar esse pecado poderoso e enganoso também. Os pecados morais, eles são, via de regra, os mais difíceis de serem encarados, vencidos, de modo especial aqueles que estão ligados à área da sexualidade. Isso tem muito a ver com tem tudo a ver com a nossa inclinação natural aos desejos carnais. Existem impulsos latentes no nosso coração que clamam esses impulsos pelos desejos, pela satisfação dos desejos da nossa carne. Então nós vivemos esse dilema, essa confusão muitas vezes dentro de nós. Os nossos desejos querendo nos dominar e ao mesmo tempo a consciência do Espírito Santo nos trazendo clareza de que nós não podemos nos entregar a esses pecados. Vejam, esse é um alerta aqui no capítulo 5 até o capítulo 7, que nos é trazido por um homem, Salomão, que experimentou na pele. Ele conheceu muito bem o pecado moral, especialmente da área da sexualidade, e os seus danos terríveis sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele menciona aqui o pai, de quem ele recebeu as instruções e que agora estava passando para o filho, o seu filho. O seu pai, Davi, também sentiu na sua própria pele e na família as consequências e os danos dos pecados morais, especialmente da área da sexualidade. Então nós entendemos que a partir do capítulo 5, Salomão começa a mudar um pouco o tom do livro, migrando mais para as questões práticas. Os primeiros capítulos do livro, nós vemos muito ele falando sobre a questão da sabedoria, do entendimento, do bom senso. E aí, a partir do capítulo 5, ele começa a aplicar de maneira prática nas nossas vidas como essa doutrina funciona. A doutrina é prática, a doutrina é algo extremamente prático. Então vamos ao nosso estudo nesta manhã. O primeiro princípio, nós colocamos no grupo do Facebook da igreja, a estrutura do estudo que nós vamos trazer nessa manhã. Então você depois pode dar uma olhada nos comentários aqui abaixo, nas postagens, e você vai encontrar a estrutura do estudo. Primeiramente nós observamos nos versos 1 e 2, que Salomão traz algumas exortações, o pai aqui traz algumas exortações ao filho, mostrando qual o propósito dessas exortações. E o verso 1 começa dizendo: filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos. Aqui nós temos mandamentos. Novamente o pai trazendo exortações ao filho. Eu quero resgatar aqui a ideia que nós estamos defendendo aqui, de que pai, no livro de Provérbios, assim como na Escritura, no 5º mandamento, como é interpretado pelos nossos símbolos de fé, os catecismos e também a nossa confissão de fé, pai e mãe não são apenas aqueles que nos geraram ou nos criaram, mas todos aqueles que Deus colocou sobre nós com mais dons, autoridade, habilidades para nos instruir. Nesse sentido, pai aqui pode representar
os nossos pais mesmos, pessoas mais idosas do que nós, as autoridades religiosas, autoridades civis, outras pessoas que Deus coloca no nosso caminho com mais habilidades e dons para nos instruírem. Então aqui, e acima de tudo, a figura de Deus, como um pai verdadeiro e soberano que é. Então o pai chama a atenção do filho novamente, ele diz: presta atenção à sabedoria. A ideia de atender aqui é: esteja atento, preste atenção aos ensinamentos, não faça de conta que não é com você, não seja como o tolo, que nós vimos lá no capítulo 2, o escarnecedor e o nécio, o inexperiente, que mesmo diante das evidências do conhecimento e da sabedoria, prefere seguir os caminhos do seu próprio coração enganoso. Então o pai chama aqui o filho: preste atenção. E o segundo mandamento está no verso 1 também, diz: a minha inteligência inclina os ouvidos. Nós temos aprendido aqui que sabedoria é a capacidade de tomar decisões certas em todas as áreas, é agir do ponto de vista de Deus, conforme os mandamentos de Deus. Isso é sabedoria. E temos aprendido também que inteligência, no livro de Provérbios, tem a ver com o discernimento, que é a capacidade de identificar o erro, o que é verdadeiro, o que é mentira, o que é correto, e tomar sempre o curso correto com sabedoria. Então o pai está dizendo aqui: filho, ouça a inteligência. E o propósito desses dois mandamentos está aí no verso 2. Para quê? Aqui apresenta uma expressão de propósito: para que conserves a discrição. Esse é o primeiro motivo que o pai dá o mandamento, os dois mandamentos ao filho, de prestar atenção à sabedoria e ouvir a inteligência, ou seja, ter discernimento. Primeiro, manter a discrição. O que é discrição? Nós temos aprendido aqui que discrição tem a ver com cautela, prudência, moderação, cuidado. Nós somos precipitados demais. Isso é algo natural do ser humano, é um traço da nossa condição aqui nesse mundo, a precipitação no falar, a precipitação no agir. E aqui o pai está chamando a atenção do filho: tenha cuidado, tenha cautela, mantenha a discrição, mantenha o bom senso, a prudência. Meus queridos, como as nossas vidas seriam diferentes se nós observássemos isso aqui: a cautela, a prudência, a moderação. Mas há uma segunda razão, um segundo propósito, que o filho deve atentar para a sabedoria e ouvir a inteligência, estar aberto ao discernimento. O verso 2 ainda, a parte B, nos diz: e os teus lábios guardem o conhecimento. Nós colocamos aqui na estrutura do texto que nós fizemos, que guardar o conhecimento como um instrumento de defesa. Porque, meus irmãos, a ideia aqui é que este filho, estando atento à sabedoria, ouvindo a inteligência, estando aberto ao discernimento, ele vai estar apto para não só conhecer as coisas, mas para se defender. E aí faz todo sentido, porque o versículo 3 fala dos argumentos da mulher adúltera, que tem palavras doces nos seus lábios. Quando o autor sagrado diz aqui que o filho deve guardar o conhecimento, a ideia é que ele deve se defender, inclusive com palavras, dos argumentos da mulher adúltera. E aí nós estamos colocando aqui a mulher adúltera, mas o pecado do adultério aqui não só se refere aos cuidados que os homens devem ter, mas as mulheres também, é no sentido genérico.
Entendo, portanto, que guardar o conhecimento tem a ver de você combater esta mulher ou esta pessoa que vem com as suas palavras belas, como se estivesse destilando mel em favo, como se estivesse destilando azeite suave, mas precisa ser combatida com conhecimento. Por isso o filho deve guardar o conhecimento como arma de defesa. Segundo princípio, segunda lição. A primeira, nós observamos exortações e o propósito dessas exortações. A segunda lição, a partir do versículo 3, o sábio vai começar a mostrar a face oculta do pecado. O pecado nunca revela de imediato a sua face verdadeira. Esconde por trás de outras aparências. Eu me lembro quando eu estava no seminário ainda e trabalhava na igreja presbiteriana Monte Sião, a saudosa igreja Monte Sião. A igreja tinha não sei se ainda tem, um jornalzinho chamado A Voz de Sião. E os seminaristas costumavam escrever para este jornalzinho. E me lembro que na época do Halloween caiu bem num período em que foi a minha vez de escrever uma matéria para aquele jornalzinho. E nós escrevemos sobre a face oculta do Halloween, mostrando que o Halloween, que é uma festa que surgiu entre os celtas, né, apesar de apresentar a sua face de uma expressão cultural apenas, essa é a aparência que o Halloween passa, de que é apenas uma manifestação cultural, é uma expressão cultural de um povo, e que se tornou conhecida em toda parte. Mas a face oculta do Halloween, e é por isso que nós somos contra essa festa, porque ela revela, ela esconde por trás dessa face do isso é cultural, o ocultismo, os mistérios, o desconhecido. Então nós rejeitamos esse tipo de comemoração, porque apesar dele transparecer apenas como, se mostrar apenas como uma manifestação cultural, na verdade está eivado esse costume de conceitos que são antibíblicos, anticristãos. É a mesma coisa do pecado. Ele sempre mostra uma face bonita e boa, parece algo doce no início. Olha o que diz o verso 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Meus irmãos, eu entendo que há uma ligação do verso 3 com o verso 2, quando o autor diz que o filho deve guardar o conhecimento, é no sentido de que ele identificasse essas palavras enganosas da mulher adúltera, que vem destilando favo, palavras como se fossem mel. Lembre-se disso, o encontro inicial com o pecado é sempre prazeroso, agradável, atraente. Mas o pecado tem algo terrível, que ele não se mostra de fato quem ele é, ou não mostra de fato quem ele é. Ele esconde a sua face perniciosa, maligna, diabólica, escravizadora, e é por isso que as pessoas se entregam a ele. Vejam como o texto descreve de maneira poética essa mulher, as suas palavras. Eu entendo que a ideia aqui são palavras bajuladoras, que infla o ego da vítima e depois sacrifica no seu altar. O elogio, a lisonja, isso nos faz lembrar, meus irmãos, o pecado original.
as promessas que Satanás fez a Eva. Veja o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O pecado nos entra no coração pelos órgãos do sentido. Visão, audição, paladar, tato. O texto nos diz que essa mulher tinha palavras que aparentemente eram doces como mel. Suas palavras eram suaves, mais suaves do que o azeite. Talvez ele estivesse pensando aqui no azeite que era usado como remédio para cicatrizar feridas, ou como cosmético para embelezar a pele, deixando a pele sedosa. As palavras dessa mulher são bonitas, mas nós vamos ver no final, na segunda parte do versículo 3, aliás, a partir do versículo 4, que são palavras de morte. Há um ditado que diz que o mel é doce, mas a abelha pica. Meus queridos irmãos, um autor chamado Lawson, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: sua língua, se referindo à mulher adúltera, é aluna de quem traiu a Eva, ao pintar o pecado mais vil com as mais belas cores, ocultando dela todo o seu perigo. Olha só, a sua língua, a língua da mulher adúltera, é aluna de quem traiu a Eva. Quem foi que traiu Eva? Satanás, o enganador, que pintou aquela situação ali diante de Eva com cores belíssimas, dizendo na verdade o que Deus está querendo é esconder de vocês o poder de ser igual a Ele, serem iguais a Ele. Mas escondeu de Eva a face, a outra face, perniciosa, maligna e destruidora do pecado. Essa é uma face. Agora vamos ver, essa é uma máscara. Agora vamos ver qual é a face verdadeira do pecado. A partir do versículo 4 até o verso 6. Vejam que o verso 4 começa com um mas. A ideia aqui é mostrar o contraponto. Apesar dela parecer doce, bela, bem intencionada, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. O texto diz que as palavras dessa mulher, que num primeiro momento parecem doces, suaves, são amargas como absinto. Absinto é uma planta que na Bíblia também é chamada de losna. É uma planta de onde se extrai um sumo extremamente amargo, quase que intragável. Mas esse sumo serve para várias coisas, inclusive é usado de maneira medicinal. Mas é retratado na Bíblia o absinto, como também a losna. Depois você pode procurar no livro do profeta Amós. Nós fizemos a exposição desse livro aqui na igreja. E o profeta Amós, denunciando as injustiças sociais da sua época, diz que os tribunais eram como uma losna. Ou seja, a justiça era tecida, era torcida, e ao invés dela promover o bem, ela era amarga, especialmente para os pobres, que não podiam
não tinham a mínima chance contra os ricos nos tribunais que eram subornados naquela época. Não tem nada a ver com os nossos dias. Os tribunais de hoje são absolutamente isentos. É claro que não. Mas o ponto aqui é, assim como a justiça na época de Amós era amarga, apesar do objetivo dela ser doce e promover o bem, a equidade, na verdade era amarga, assim como as palavras e esta própria mulher, ela é amarga, como um absinto. A tentação sexual, como qualquer outra tentação, seja para o furto, o roubo, a mentira, num primeiro momento é bastante atraente, mas é enganosa, pois na realidade, a realidade nunca nos é apresentada de imediato. Aquela figura que as pessoas tinham, a maneira de representar o diabo naquela figura monstruosa. Na verdade, há uma face oculta e que esconde a face real. Que a face real está escondida atrás daquela que nos é apresentada bela. O texto no final do verso 4 diz: e agudo como a espada de dois gumes. Certamente aqui o texto está apontando para os ferimentos causados pela mulher àqueles que enveredam nos seus caminhos e dão ouvidos às suas palavras. Talvez aqui esteja apontando para as dores físicas e emocionais, os sofrimentos trazidos pelo pecado moral sobre a vida daqueles que o cometem. Mas diz mais o texto, versículos 5 e 6. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Quando a pessoa entra no caminho do pecado, meus irmãos, ela não tem a intenção de ser condenada. Há sempre aquele engano no coração de quem entra no pecado, diz: eu posso ir ali, eu vou ali, eu sou forte, eu consigo, eu vou estabelecer os limites de até onde eu vou. Nós não nos dominamos. Quem envereda pelo caminho desta mulher, vamos pensar que a figura desse pecado moral entra no caminho da morte, porque os pés dela conduzem à morte. Como nós somos enganados às vezes pelo pecado de achar que não morreremos ou de que não sofreremos o dano. Foi essa a proposta de Satanás para Eva. Capítulo 3, versículo 4 de Gênesis. Depois que Eva disse: nós não podemos comer do fruto proibido, porque Deus disse que no dia que nós o comermos, nós morreremos. E aí Satanás diz: é certo que não morrerás. Eu te afirmo isso, que vai dar certo. Não tenha medo, vocês não vão morrer. Podem comer, confia em mim. Aliás, confio em mim. Eu enganei uma terça parte dos anjos dos céus e os arrastei comigo. Pode confiar. Meus irmãos, como o pecado é enganoso. Um autor diz que o livro de Provérbios enfatiza a importância de olhar para o futuro, para ver onde as nossas ações vão nos levar. O que esse autor está dizendo é: a partir de hoje, olhe para frente para a sua vida. Daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 10 anos. Qual é o quadro que você pinta lá no futuro? E a resposta é: isso tem a ver com o que você está palmilhando hoje, plantando hoje, estabelecendo como fundamento, como base para o seu caminhar.
Se você está plantando uma coisa, está palmilhando ou está pavimentando o seu caminho de uma forma, não espere ter um resultado diferente lá na frente. Essa é a ideia. Aqueles que entram pelos caminhos dessa mulher já sabem o que é que vai acontecer lá. Não precisa. Às vezes nós agimos assim: aconteceu com fulano de tal, mas comigo não, comigo vai ser diferente. Eu posso fazer a mesma coisa e o desfecho vai ser outro. Não é. O texto é claro que os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a sua vereda, anda errante nos seus caminhos. Se você entra no caminho do pecado como esse, como é que você vai querer um desfecho diferente? Lá no capítulo 2, que nós estudamos, versículos 18 e 19, Salomão já havia alertado para o perigo de entrar no caminho desse pecado, porque o seu caminho é de morte. Terceira lição. No terceiro momento aqui do texto, nós observamos que o sábio reitera as suas exortações e nos apresenta os motivos, agora de maneira muito clara. É como se essa frase famosa, né? As pessoas dizem assim: você entendeu ou quer que eu desenhe? É como se Salomão dissesse isso para nós aqui. Você entendeu, filho, o que é que eu quero lhe ensinar, lhe dizer? Não? Então, deixa eu desenhar aqui para você de maneira muito clara. E aí no verso 7 ele diz: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. É quase que um implorar aqui, pelo amor de Deus. Eu sei o que eu estou te dizendo. Dá ouvidos às minhas orientações e instruções. E aí vem a advertência, no verso 8, que diz assim: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Fique longe do pecado. Fique longe. Não se aproxime. Com fogo não se brinca. Não fique nessa: eu vou até aqui, eu controlo. Não controla. O texto que eu já mencionei da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, o autor sagrado nos diz ali que o pecado é como o pecado tenazmente nos assedia. E é essa ideia mesmo de cola, de algo que puxa, um mimetismo, é algo que você não consegue se controlar quando você fica muito tempo perto dele. Então, quando o autor diz: afasta o teu caminho, não te aproximes, devemos evitar tudo aquilo que possa ser uma ocasião de tentação. Tudo aquilo que de alguma forma sugere ou se apresenta como uma tentação. E aqui, meus irmãos, eu acredito que nesse pecado moral aqui, todos nós corremos perigo. Existem algumas áreas que para algumas pessoas podem representar tentação e para outras não. Por exemplo, se você colocar uma garrafa de bebida em cima de uma mesa, daquela braba mesmo, aquela violenta, carotinho, para algumas pessoas não vai fazer a menor diferença. Nunca teve inclinação ao álcool, nunca foi dependente, mas para outras pessoas, aquela garrafa ali é um perigo, porque é a brecha dela, é o ponto, o campo de batalha daquela pessoa. Talvez para outros seja pessoas que têm dificuldade de lidar com o que é do outro, e qualquer vacilo ela passou e viu uma facilidade, ela pega, ela tem uma inclinação para isso, ou sempre teve e ainda carrega, mesmo depois de ter conhecido a Cristo. É uma fraqueza da pessoa que precisa ser tratada.
Agora, esse pecado aqui, ou esse perigo aqui, é para todos. Os pecados morais, que envolvem desejos, eles são mais perigosos. Devemos, portanto, evitar tudo que possa ser uma ocasião de tentação. Ao pecado nós não resistimos. Nós resistimos ao diabo e ele fugirá de nós, diz a Escritura. Mas do pecado, meus irmãos, quando o texto diz: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes. Quando o autor diz afasta-te, eu entendo que o que ele está dizendo para o filho é: desconfie de si mesmo. Deve haver uma dose de desconfiança em mim e em você. Nós estamos sujeitos a pecar. Eu estou sujeito a pecar. Meus irmãos, quando estava preparando o estudo, e aí a gente vai, na medida em que a gente vai estudando a passagem, Deus vai falando de maneira clara ao coração da gente, e eu dizendo: Deus, tem misericórdia, porque como eu estou sujeito aos pecados morais, como o meu coração está sujeito a não se afastar do caminho da lassidão moral, da imoralidade. Fique longe do pecado. Mas aí no verso 9, a partir do verso 9, o autor sagrado vai nos apresentar os motivos, as razões do porquê o filho deve ficar longe. Ele vai falar sobre as consequências. Todo pecado tem consequências. E ele nos apresenta aqui 3 consequências gravíssimas dos pecados morais: a destruição da reputação, a destruição do patrimônio financeiro e a consciência ferida. E aí nós vamos expor isso a partir do versículo 9 até o verso de número 14. O verso 9, a parte A, nos diz assim: para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. A honra aqui tem a ver com o nome, com a reputação. Via de regra, os pecados morais, eles acabam fazendo com que a pessoa que o cometeu se torne motivo de falatórios. A pessoa destrói a sua honra, a sua dignidade. Como diz, o ditado aí: o seu nome está na boca de Matilde. Me desculpe se tem alguma Matilde nos acompanhando, ou virá nos acompanhar no futuro. Esse é um ditado popular. O seu nome, cuidado para que o seu nome não fique na boca de Matilde, para que o seu nome não se torne falatório, motivo de falatório. O nosso nome, a nossa honra, é um bem valioso. Nós não queremos abrir mão dele. Mas uma das consequências do pecado moral é a destruição da reputação. Quantas pessoas que destruíram sua reputação, o nome, por causa de um deslize, por causa de um pecado que se tornou público. Segundo, destruição do patrimônio financeiro. Olha o que diz os versos 10 e 11. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no final de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Olha só, meus irmãos, para que dos teus bens não se fartem estranhos. Eu entendo que o sentido aqui, a ideia é de que a fortuna da família, os bens conquistados com muito suor,
poderá ser levado por um estrangeiro. Aqui nós temos a cena clara, meus irmãos, do adultério, que normalmente numa situação como esta envolve chantagem. Nós podemos pensar também a necessidade de pagamento de pensão, o lar despedaçado, vida profissional destruída, quantas realidades dolorosas nesse sentido. O patrimônio da família desmorona de uma hora para outra. Fazer partilhas, ter que repartir com terceiros, o risco de doenças das DSTs. Meus queridos, esse assunto, ele é duro, difícil de ouvir e mais difícil de falar. Eu confesso para os irmãos que tem alguns temas na Escritura, e eu sempre digo que desde o início do ministério, uma das coisas que eu estabeleci como marca do ministério é que quando eu fizesse a exposição de um livro bíblico, eu iria expor do início ao fim. Porque isso me livra do perigo de saltar aquelas passagens que humanamente falando são difíceis de falar. Assuntos que são espinhosos. E nós corremos o risco de saltar uma passagem como esta, ou tentar passar por cima, superficialmente, e não entrar nos detalhes, naquilo que de fato o texto está trazendo para nós. Mas é necessário que a gente pense na gravidade de todo o pecado moral, para que a gente não caia nele. Porque, meus irmãos, além da destruição da reputação do nome, da reputação, ou seja, do nome da pessoa, da ética, do caráter, da destruição do patrimônio que pode ser destruído. Quantas pessoas, homens que eram ricos e que por conta desse pecado sumiu o patrimônio. Mas além disso e acima de tudo, uma consciência ferida, porque o pecado deixa marcas. Há o perdão da parte de Deus, e eu quero no final aqui dessa exposição, desse estudo, apontar para o perdão, para a misericórdia e para a graça de Deus, mas as marcas são inevitáveis, e uma das marcas é essa consciência, a destruição da consciência da pessoa, da boa consciência. A pessoa fica com a consciência ferida, porque olha o que diz os versos 12 a 14, nos dizem assim: e digas, ou seja, o pai está dizendo, não permita que chegue ao ponto que você comece a dizer consigo mesmo, mas por que eu aborreci o ensino? E desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Aqui o quadro é de uma consciência pesada, cheia de remorsos, de arrependimento, uma consciência ferida, uma alma machucada, uma alma perturbada. A água roubada é doce, como diz Provérbios capítulo 9, versículos 17 e 18. O pão comido em segredo é agradável, mas é caminho de morte. Salomão está pensando aqui nos versos 12 a 14, meus irmãos, nos efeitos terríveis, violentos do pecado. A consciência ferida pelo pecado em si,
pelo desmoronamento da moral, pelo desmoronamento talvez patrimonial, pelo desmoronamento familiar, pelo desmoronamento profissional, e aí essa pessoa, e acima de tudo, pela consciência que a pessoa tem de que está quebrando os mandamentos de Deus, e as consequências vindas disso. A consciência ferida, a pessoa dizendo, mas porque eu não atentei para isso, porque eu não me cuidei nisso, porque eu não rejeitei naquele dia que eu ouvi isso, porque eu dei ouvido à voz do meu coração naquele dia, por quê? São os questionamentos de uma consciência profundamente machucada e dolorida. Qual o remédio para isso? Para evitar, meus irmãos, esses pecados morais. A partir do versículo 15, Salomão vai nos apresentar o antídoto. E seguindo a ordem do texto, nós observamos que dos versos 15 a 20, Salomão vai nos mostrar que nós devemos amar o nosso cônjuge. E dos versos 21 a 23 devemos amar ao Senhor e temer ao Senhor. Eu entendo que a ordem, apesar da ordem poética do texto ser essa, nós entendemos que a ordem, a prioridade é o antídoto contra qualquer tipo de pecado, e de modo especial o pecado moral, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, tem a ver com o nosso amor a Deus. Lembra do capítulo 1, versículo 7? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus e o amor ao próximo. Eu entendo que aqui de alguma forma há um resumo dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o que me evita, ou pelo menos me vacina contra o pecado, e amar o próximo como a mim mesmo, o meu cônjuge, que faz com que eu freie diante do pecado e diga, eu não vou cometê-lo. Vamos começar pela ordem do texto, vamos seguir a ordem do texto. O primeiro antídoto contra o pecado moral, contra o adultério é: ame o seu cônjuge. Tire os meninos da sala. Estou brincando. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque isso aqui é mais próprio para um momento de encontro de casais. Eu vou passar bem superficialmente sobre isso, sobre essa parte. Mas a partir do versículo 15 até o verso 20 nos diz assim o texto: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Meus irmãos, Salomão começa a falar aqui sobre a intimidade do casal. Desfruta a intimidade da tua mulher e do teu marido. E aqui, meus irmãos, a figura que o autor usa aqui é de uma intimidade profunda mesmo. E aqui já vai uma palavra para os casais, os que estão ouvindo. Como está a intimidade de vocês? O apóstolo Paulo diz que a mulher não deve negar ao marido aquilo que é de direito dele, nem ele negar à mulher aquilo que é de direito dela, se referindo a relações sexuais mesmo, para que Satanás não ache brecha entre vocês. Nem todo pecado imoral é fruto de esfriamento na área da sexualidade. Existem casais que têm a área da sexualidade ativa, e mesmo assim o dos cônjuges vai lá e quebra a aliança. Mas é possível que em alguns casos isso tenha relação, mas não justifica. Pecado é pecado. A ausência de intimidade no casamento não dá ao outro o direito de ir a querer beber água de outra cisterna, de comer pão às escondidas,
a figura poética que o texto nos apresenta. Os versos 15, 18 e 19 aponta para isso, para esse desfruto, para essa intimidade. O verso 18 nos diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E o verso 19, a ideia aqui é: seja arrebatado pelo amor, se entregue ao seu cônjuge, seja íntimo dele e dela, não se reprima apenas naquilo que não convém, é claro, mas que vocês tenham intimidade. Olha o que diz o verso 19, o verso 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aí olha o que o texto diz: corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. É claro que o texto está falando aqui de intimidade mesmo, no sentido mais simples da palavra. O antídoto contra os pecados morais, no caso de pessoas que são casadas, é: ame o seu cônjuge. No caso de pessoas que são solteiras, esperem no Senhor. Esperem no Senhor. Entrar nessa aventura é uma barca furada, é um barco furado. Mantenham-se guardados no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículos 25 e 28, diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E em Tito capítulo 2, versículos 3 e 4, Tito recomenda às mulheres mais idosas a aconselharem as mais novas casadas a amarem os seus maridos, serem boas donas de casa e cuidar da língua, falar menos. Meus amados irmãos, esse é o primeiro antídoto que a Escritura nos apresenta. O segundo, versículos 21 a 23, o texto nos diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. O verso diz, o verso 21, que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Então tema a Deus. Deus está atento a todas as coisas, Ele vê a todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Desde aquelas que nós externalizamos por meio do comportamento, palavras e gestos, àquelas que nós guardamos no nosso coração. Deus vê, os olhos do Senhor estão em toda parte e os nossos caminhos estão descobertos diante dos seus olhos. No capítulo 15, versículo 3 do livro de Provérbios, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Os olhos de Deus estão em toda parte. Queridos, amemos ao Senhor. Esses dois antídotos nos ajudarão na luta contra o pecado moral. Amar a Deus sobre todas as coisas, temê-lo e amar o nosso próximo. No caso do cônjuge, respeitá-lo. O respeito é mais do que palavras, é uma atitude, gestos, respeito ao cônjuge. Eu gostaria de fazer algumas aplicações e depois apontar para Cristo. A primeira aplicação que nós podemos fazer aqui desse texto para as nossas vidas é que todos nós precisamos de exortações de Deus. Assim como o pai exortou o filho, nós precisamos constantemente das exortações de Deus.
Nós precisamos constantemente nos voltarmos para as Escrituras, a fim de ouvir claramente mais uma vez a instrução de Deus. E nunca é demais ouvir, nunca é demais escutar o que Deus tem a nos dizer. Pastor, mas eu já sei, eu já ouvi isso há muito tempo. Mas há um sentido em que a pregação e o ensino têm o propósito não só de trazer novas informações, mas de reforçar as consciências naquilo que elas já sabem. Precisamos constantemente das exortações de Deus e recebê-las com humildade. Segundo, meus amados irmãos, o pecado é enganoso. Ele nos apresenta uma face bela, doce, agradável, mas esconde por trás disso a sua face maligna, perniciosa, que mata, que destrói, que aniquila. O pecado sempre se apresentará para nós desta forma, sempre, porque se ele não for belo, se apresentar de maneira bela, ele não nos atrairá. Tenha cuidado, portanto, tenhamos cuidado, o discernimento de Deus para enfrentar o pecado com discernimento. Terceira aplicação: o pecado sempre traz consequências gravíssimas. A própria reputação. Você passa uma vida inteira para construir a sua reputação. E um pecado moral pode colocar fogo nela e destruí-la em questão de minutos, segundos, poucos dias. O pecado é sempre amargo, danoso e pode nos destruir, mas não só a reputação, mas também os recursos que Deus coloca em nossas mãos. O pecado pode destruir. Mas entendo que, dentre estes, o mais terrível dano que ele causa é interno. Uma consciência ferida, uma consciência machucada, marcada para sempre pelo pecado. Sabe por quê? Deus perdoa, mas tudo fica lá na sua mente. Tudo fica lá na sua memória. Quarto, meus irmãos, quarta aplicação para vencer o pecado. O único remédio capaz de nos fazer romper com o pecado é amar a Deus sobre todas as coisas. E como resultado desse amor a Ele sobre todas as coisas, respeitar, amar, cuidar do nosso próximo também. Eu quero concluir nessa manhã apontando para Cristo. Cristo é o nosso referencial, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Ele é o Filho obediente, o Filho que seguiu as instruções do Pai, o Filho que pagou um alto preço, mas deu ouvidos à sabedoria. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Não é fácil para nós. Olhemos para Cristo, Ele é o nosso referencial. Ele é o Filho obediente, que sempre se sujeitou às orientações do Pai. A segunda aplicação, olhando para Cristo, que eu gostaria de fazer nessa manhã, é que o modelo de amor que a Bíblia descreve do cônjuge pelo outro é Cristo.
O texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, que eu mencionei, Paulo disse que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E na carta de Tito, Tito diz que a esposa deve amar o seu marido. O amor de Cristo é a referência para o respeito e o amor que devemos ter com o nosso semelhante, no caso aqui com o nosso cônjuge. Por fim, falando a respeito de Cristo e da obediência dele, na carta aos Filipenses capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É muito comum que às vezes a gente, quando está sendo tentado a pecar ou que tenha pecado, a gente diz assim: mas fulano de tal fez. Fulano de tal fez a mesma coisa. A nossa referência não é o outro, não é quem pecou. Não devemos usar o pecado do outro como justificativa do nosso. O nosso padrão é Cristo e não os que caíram. E finalmente, queridos, não há pecado que esteja além do alcance da graça, da misericórdia e do perdão de Cristo. Quando Ele morreu na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados. Se você está se sentindo tentado nessa área, confesse ao Senhor. Procure uma pessoa da sua confiança, da sua estrita confiança. Compartilhe a sua dificuldade e peça ajuda. Se você já caiu, lembre-se do perdão de Deus. Mas é importante que você tenha em mente de que Deus perdoa o pecado, mas as consequências do pecado muitas vezes são inevitáveis. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão das nossas vidas e nos livre o coração de, enganado pelo pecado, ceder a Ele. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, a Tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, ó Deus, a nossa alma, o nosso coração. Deus, nós estudamos aqui nessa manhã, com base nesse texto da Tua palavra, sobre pecado moral, especialmente o pecado do adultério. Ó Deus, como nós estamos expostos e tendenciosos ao pecado. Tem misericórdia de todos nós. Nós não estamos imunes a ele. Nós não estamos isentos de cairmos, ó Deus. A Tua palavra nos adverte que quem está em pé, cuide para que não caia. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Livra do nosso coração essas ervas daninhas do pecado que vão crescendo, 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 até que tomam conta dele. Ó Deus, tem misericórdia, que os identifiquemos, que identifiquemos esses pecados que estão instalados lá, e que o Senhor nos dê a graça de removê-los do coração, para que Cristo reine nele, que olhemos para Ele, o nosso supremo pastor das almas. No nome de Cristo oramos. Amém. Queridos, nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Queremos convidá-lo para logo mais à noite, a nos acompanhar também aqui na transmissão às 19h30. Né? As nossas programações estão sendo transmitidas aqui pela página do Facebook. Na terça-feira, o culto de oração, 7h30. Na quarta, o culto de estudo bíblico, 7h30. Estamos estudando a primeira carta de Pedro. E aos domingos pela manhã, 9h30, e à noite, 19h30. Deus abençoe você, te dê um restante de domingo em paz.